Zack Snyder está chegando com seu mais novo filme, o Rebel Moon, que vai ser lançado na Netflix nesse mês de dezembro. Oportunidade perfeita para revisitar todos os 9 filmes que ele já dirigiu e classificá-los do pior ao melhor. Royalty. É claro que eu vou comentar sobre os filmes livremente, sem me importar com spoilers. Então, se você quiser pular algum filme que você ainda não assistiu, acesse a timeline que eu vou deixar na descrição. Em nono lugar, Arm of the Dead, Invasão a Las Vegas de 2021. Esse filme é uma bosta. Ele se encaixa naquele perfil da Netflix de ter conteúdo independente da qualidade dele. Existem algumas regras básicas que parecem reger as decisões de investimentos da Netflix. 2 dessas regras envolvem dar carta branca para algum cineasta. A primeira dessas regras é dar carta branca para cineastas consagrados lançarem os seus projetos ali na plataforma. E com isso, conquistar prestígio na temporada de premiações. Geralmente, um único filme no ano se encaixa nessa categoria. Filmes como O Irlandês, do Martin Scorsese, Roma, do Alfonso Cuarón, Ataque dos Cães, da Jenny Campion e por aí vai. O outro tipo de carta branca que a Netflix costuma dar é quando fecha contrato com cineastas que não possuem, assim, tanto apreço entre os críticos, mas carregam um apelo muito grande com um público muito amplo. Obviamente, a Netflix espera com esses projetos conquistar mais assinantes. Entram nesse grupo filmes como O Esquadrão 6, do Michael Bay, Agente Oculto, dos Irmãos Russo e, claro, Arm of the Dead, do Zack Snyder. Carta branca nunca é algo positivo quando se refere ao cinema. Mesmo bons diretores precisam de pessoas com opinião forte na sala de edição, na produção, nos departamentos técnicos de uma maneira geral, para ajudar a aparar as arestas, dar ideias que possam ajudar a melhorar aquele projeto. Agora você imagina deixar um megalomaníaco do Zack Snyder fazer o que der na cabeça dele. O filme, ele é inflado. Um monte de coisa socada ali para tentar criar um universo rico e cheio de possibilidades para serem exploradas. Inclusive, um spin-off desse filme já foi feito. E com isso, a história desse filme acaba sendo prejudicada, com cenas de ação mal feitas, um drama pífio. A cena daquela mulher revelando que gosta do personagem do Dave Bautista e morrendo em seguida é vergonhosa. Além de toda a trama do Dave com a filha dele ser terrivelmente insossa. E tem coisa mais ridícula do que zumbis que possuem consciência. E eu não tô falando de um pouco de consciência, mas de inteligência mesmo, de noção hierárquica, amor por uma companheira, por uma prole, desejo de vingança, domesticando tigre, mano, que loucura! Isso é totalmente inverso do conceito básico de um zumbi, que é um corpo morto, que caminha apenas por instinto, por fome. E para você ver como o filme é inchado, não bastassem os zumbis, ainda metem no meio um humano vilão interpretado por um ator que só sabe fazer personagem canastrão, numa missão paralela, maligna e totalmente previsível. Invasão a Las Vegas não tem nada. Como um filme de zumbi, ele é ruim. Como um filme de ação, ele é ruim. Como um filme de assalto, ele é ruim. Como um filme pós-apocalíptico, ele é ruim. Como um drama entre pai e filha, ele é ruim. Como um filme de sobrevivência, ele é ruim. Nem para ser uma farofa ele serve. Aliás, falando em farofa, é preferível ver qualquer um dos 6 filmes de Resident Evil com a Mila Jovovich do que perder 2 horas e meia vendo essa merda. Em 8º lugar, Batman vs Superman, A Origem da Justiça de 2016. Ir no cinema e ficar chateado por ter gasto dinheiro para ver um filme que você não gostou é normal, faz parte da experiência. Mas poucos filmes me deixaram tão
putos dentro do cinema do que BVS. Eu simplesmente não acreditava no que eu estava assistindo. Eu não acreditava que eu tinha pagado para ver aquela porcaria no final de semana de estreia. Eu não acreditava que eu tinha caído nessa arapuca e entrado nesse hype maluco. Eu acho que ocorreu aqui uma junção de duas coisas danosas. A megalomania desenfreada do Snyder com o desespero da Warner. Em 2016, a Marvel já tinha 2 filmes dos Vingadores e estava faturando milhões de dólares com personagens que ninguém conhecia, tipo um guaxinim e uma árvore falante. Enquanto isso, a Warner detinha os direitos de 3 dos super-heróis mais famosos, o Batman, o Superman e a Mulher Maravilha, e não estava fazendo nem metade da grana que a Disney estava fazendo. Esse contexto todo criou uma corrida contra o tempo que se encaixou bem com as ambições do Snyder. Mas, vendo esse filme, fica impossível não notar o quão ruim foi termos tantas ideias sendo jogadas ao mesmo tempo. Pensa comigo no tanto de coisa que BVS se propõe a ser. Uma continuação para Homem de Aço, com toda aquela trama para culpar o Superman pela destruição da cidade, o desenvolvimento do relacionamento dele com a Lois Lane, o trabalho de jornalista do Clark. Depois, a apresentação do Batman com uma história pregressa riquíssima, com Robin morto, referência ao Coringa e tudo mais. Depois, a apresentação da Mulher Maravilha com um passado secreto envolvendo a Primeira Guerra Mundial e a sua ausência misteriosa em outros momentos da história da humanidade. Também a ascensão de um dos principais vilões dos quadrinhos, o Lex Luthor, pintando o cara como um estrategista maluco, a morte do Superman nas mãos de um bichão de CGI mal feito, as visões de mundos opostas que Batman e Superman possuem, e ainda por cima um vislumbre da Liga da Justiça com aqueles videozinhos do Flash, do Aquaman, do Cyborg. Enfim, é muita coisa para um filme só e tudo acaba sendo meio que feito nas coxas, jogado de qualquer jeito, e os temas são resolvidos de maneiras ridículas, sendo o momento mais vergonha alheia de todo o filme o Salve Marta. É sério, eu imagino a cara dos roteiristas quando um deles trouxe essa ideia e os olhinhos deles brilhando enquanto eles diziam: isso é genial! A mãe deles tem o mesmo nome! E é isso que vai gerar empatia no Batman, para ver que o Superman é uma pessoa boa, que tem uma mãe que se preocupa com ela. Sério, sério mesmo. Tenho certeza que quem teve essa ideia achou que era um gênio. Aliás, de coisa ridícula, esse filme aqui tá cheio. Eu já falei do CGI ruim do Apocalipse, mas eu não disse o quão tosca é a ideia para trazer ele pro filme. Meio que juntando o DNA do Zod com o DNA do Luthor para criar essa arma suprema que destruiria o Superman e depois ia destruir tudo, inclusive o Lex Luthor. Puta que pariu, que cara gênio, né? O Batman, que existe há décadas, mas ainda é um mito entre a força policial. Quê? E o Superman morre e a gente nem sente isso. A última cena do filme mostra a Terra se erguendo por cima ali do caixão dele. Tipo como se fosse um aviso dos produtores, dizendo: relaxa, não se importe com a morte do Superman, é claro que ele vai estar de volta no próximo filme. Nada do que é feito aqui tem consequências reais. E para não falarem que eu só massacrei o filme, tenho que dizer que, tirando o CGI do Apocalipse, eu gosto do visual geral do filme. Da caracterização dos personagens, das atuações dos atores, e eu acho que é só isso mesmo. Batman vs Superman, A Origem da Justiça tem história para pelo menos uma trilogia. Uma trilogia que poderia ter sido muito boa para moldar o universo DC nos cinemas. Mas infelizmente tudo foi socado num único filme mal pensado
com resoluções bestas e cenas constrangedoras. Merece o 8º lugar da lista. Em 7º lugar, A Lenda dos Guardiões, de 2010. Eu fico feliz de saber que esse filme caiu nas mãos do Snyder. A busca constante dele pelo épico faz uma diferença muito positiva nesse caso, porque a história em si é bem rasa e infantil. Tinha tudo para ser uma animação bobinha que até as crianças iriam achar sem graça. Mas com o Snyder, essa jornada tradicional do herói, num contexto de guerra entre corujas, acaba sendo bem bom. O visual das corujas com armaduras é massa pra caramba. Os muitos slow motions do Zack Snyder são até bem utilizados. Destacam cenas de lutas, momentos de tensão. E tudo isso, o combate épico, o design, o slow motion, tudo isso vem do Snyder. Faz parte da assinatura dele. Tem uma coisa que é muito do Zack Snyder aqui que eu não curto muito. A trilha sonora. Tem aquelas músicas instrumentais bem exageradas com um coral de vozes que eu acho meio que desnecessárias e até mesmo forçadas, mas o pior são as músicas pop que tem ali no meio, sendo a pior delas a música To the Sky, do On City, que toca quando o protagonista começa o treinamento dele lá na Árvore dos Guardiões. É uma sequência cheia de elipses do treinamento dele e enquanto isso a música tá rolando. E aquilo não combina. Parece música de comédia romântica do Adam Sandler. Assim, Snyder tem um gosto musical meio curioso. Por ser um filme adaptado de uma série de livros infanto-juvenil, a montagem dele não se estende além do necessário. Sempre vem um corte após as informações ou os temas de determinada cena serem postos à mesa. Um exemplo é quando a coruja protagonista descobre a identidade verdadeira do seu herói. Vê que ele foi o responsável por registrar todos os acontecimentos do passado e ao ler esse material, descobre que ele difere bastante das histórias fantásticas que o pai dele contava. O relato real das batalhas é muito menos honroso e heróico do que os contos que ele conhecia. São mais violentos, mais sujos. Isso faz com que ele caia na real. E quando isso ocorre, a cena corta para dar seguimento ao filme. Por causa disso, a duração do filme acaba sendo de agradáveis 1h37. A Lenda dos Guardiões é mais do que a sinopse dele indica. A fantasia infantil e rasa ganha cara de cinema, com um visual impressionante, design inspirado e uma busca constante em transformar em grandiosa uma guerra entre corujas. Merece o 7º lugar da lista. Em 6º lugar, Sucker Punch, Mundo Surreal, de 2011. Olha, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente malhando o filme nesses sites que agregam notas de usuários, tipo Letterboxd. Eu acho que o Zack Snyder tem muito a agradecer aos produtores que o deixaram fazer esse filme, porque ele é muito fora da casinha e nesse sentido, para algumas pessoas, ele pode soar apenas bobo e infantil. Mas me pareceu que é muito mais uma forma do Snyder extravasar e colocar em tela muita coisa que ele gosta. E poucos cineastas têm essa oportunidade de trabalhar com um projeto tão pessoal. Aqui, o estilo videoclipe do Zack Snyder explode. Toda hora tem música alta. Tem pop, tem hip hop, com muito slow motion, com acrobacias nas cenas de ação, com as personagens fazendo pose, enfim. E eu confesso que tem momentos muito inspirados em todos esses segmentos, mas tem uma hora que cansa um pouco. Eu vi a versão estendida do filme, então eu não sei se eu teria tido essa mesma percepção
se eu tivesse assistido a versão que foi para o cinema. Mas como eu disse, tem bons momentos nessas cenas de ação que se passam dentro da cabeça da Baby Doll. A dela enfrentando os samurais gigantes, aquela que se passa durante a Primeira Guerra Mundial, a que tem trolls e dragão, a do trem com os robôs, enfim. Sobre a trama em si, eu não sei se foi só uma impressão minha, mas ela me pareceu propositalmente confusa. Tipo, é um filme dentro de um filme dentro de um terceiro filme, né? Tem 3 camadas. Tem a história real, que no final fica rolando um monte de reviravolta. Aí, na história real, ela vai para o manicômio e entra na fantasia dela, onde ela tá presa nesse bordel. E para sair de lá, ela entra na terceira camada da história. Uma fantasia dentro dessa fantasia. Com ela enfrentando desafios variados, tipo num videogame, para conseguir coletar os itens que ela precisa para escapar. Em todas essas 3 camadas existe uma temática principal, que é a fuga do abuso. Abuso do padrasto, abuso do carcereiro do manicômio, abuso do dono do cabaré e, claro, a sororidade, com as mulheres se unindo para escapar desses ambientes insalubres e com a protagonista se sacrificando por uma delas. Eu acho a ideia boa, a execução muito satisfatória em boa parte do tempo, mas é claro que a gente nota a megalomania do Snyder, que se recusa a diminuir o ritmo. O filme também sofre com algumas críticas no sentido dele ser um filme meio fetichista, colocando mocinhas jovens em roupas de colegial para brigar com monstros. Mas eu não sei, eu fui ver o filme sabendo dessa polêmica e na real pensei que teria muito mais sensualidade, exploração do corpo das atrizes, mas até que achei o filme bem comportado. Talvez seja porque tem tanta coisa visualmente chamativa no filme que essa caracterização delas não me soou muito gritante. Sucker Punch Mundo Surreal pode até parecer uma adaptação de videogame, mas é sim um filme de cinema. É mais do que uma bobagem da cabeça do Snyder. É uma história sobre abuso, se utilizando da estética fantástica e hollywoodiana para imprimir em tela um filme que é difícil de se sentir indiferente a ele. Merece o 6º lugar da lista. Em 5º lugar, O Homem de Aço, de 2013. Eu lembro bem como eram os filmes de herói nessa época. A Marvel estava entrando na sua 2ª fase, ela tinha meia dúzia de filmes marromenos, porém, no ano anterior, ela tinha lançado o primeiro Vingadores, juntando os bonecos num filme que eu amo até hoje. Já no lado da DC, o Nolan estava finalizando a sua trilogia do Batman, tendo por característica principal imaginar como seria se o Batman existisse no mundo real. E essa tônica é replicada aqui em Homem de Aço. No caso, o filme nos apresenta esse nosso mundo real, sem nenhum super-herói ou coisa fantástica, até que aparecem esses alienígenas vindo de Krypton. E falando de Krypton, eu acho o prólogo desse filme o ponto alto dele. Os primeiros 20 minutos mostrando os últimos momentos de Krypton, estabelecendo os conflitos ideológicos entre os personagens, tudo ali funciona. Eu só acho que falta um pouquinho mais de cor. Quer dizer, no filme todo falta um pouco de cor, mas se apenas essas cenas de Krypton tivessem uma paleta de cores um pouco mais saturada, mais colorido mesmo, iria trazer uma diferenciação muito grande em comparação com as cenas que se passam na Terra. Faria sentido e melhoraria ainda mais esse início. Quando o filme passa a acompanhar o Clark, fica ainda mais clara a inspiração desse filme no Batman do Nolan, que é produtor de Homem de Aço, diga-se de passagem. O Clark é um adulto em busca de sentido, um adulto em luto pela morte do pai.
E toda hora o filme volta para a infância dele, mostrando ele descobrindo os poderes. Cenas muito interessantes também, mostrando, por exemplo, como ele enxerga o mundo com a visão de raio-x, vendo órgãos internos das pessoas, com a audição aguçada que dá uma dor de cabeça danada nele. Eu gosto porque a gente não tinha visto esse tipo de coisa até então. Os personagens com poderes em outros filmes não parecem sofrer com dores e confusão mental, como é feito aqui. A morte do Jonathan Kent é uma cena muito criticada e eu concordo que ela não é muito bem pensada. Faltou um brainstorming ali para se chegar numa resolução um pouco melhor, mas a justificativa para o Clark não salvá-lo, eu até entendo e acho que faz sentido. O Jonathan sabia do potencial destrutivo do Clark e sabia também que ele se revelar para o mundo traria muitos desafios. É claro que ele pode usar a força que tem para fazer o bem, para trazer esperança, que é o pensamento do Jor-El, mas o Jonathan Kent não teria como ter certeza disso. Talvez o Clark acabasse sendo um mero peão político, ou entrasse em disputas que não lhe cabiam, ou utilizasse os seus poderes apenas para benefício próprio, além de todos os desafios que um alienígena como ele trariam para a filosofia, para religiões. Eu entendo, e essa é a minha interpretação ou percepção sobre o filme, que o Jonathan Kent pensava em tudo isso quando aconselhava o Clark a não se revelar. Bom, e o final do filme também é polêmico. Eu gosto, eu acho que não tem outra saída quando você coloca dois seres super poderosos para brigar. É porrada mesmo, é destruição, mas apesar disso, eu entendo quem diz que não há impacto suficiente, no sentido de não haver ali sentimentos humanos muito intensos. E realmente, apesar da destruição, a gente não sente que uma parcela da população está sendo dizimada. O Superman não parece estar preocupado com isso e, em consequência, nós não somos incentivados a pensar nisso também. E o fato de toda essa cena ser ambientada numa selva de pedra com inúmeros prédios cinzas só contribui para essa ausência de humanidade no final. Mas é claro que tudo isso deixa ganchos que serão porcamente explorados em Batman vs Superman. No caso, a destruição da cidade sendo colocada como culpa do Superman, artefatos alienígenas caindo na mão do exército, pessoas religiosas venerando o Superman como um deus, e por aí vai. Mas eu já dei a minha opinião sobre BVS, não gosto mesmo. Só um último comentário sobre Homem de Aço. Me estressa essa câmera na mão do Snyder. É o filme todo com imagem tremendo. Puta que pariu, filma direito essa merda, cara. Eu termino o filme até meio tonto de tanto que a imagem treme. O Homem de Aço tem toda uma vibe bem padrão de filme de origem de super-herói. Ele mostra bastante o protagonista antes de vestir a capa. Ele dá um background interessante sobre a mitologia desse personagem. Ele dá motivação para o vilão. E quando a ação começa, ela parece que só vai terminar quando tudo virar pó. Mas é sim um bom filme. Merece o 5º lugar da lista. Em 4º lugar, Liga da Justiça de Zack Snyder de 2021. Primeiramente, eu acho que todos nós precisamos entender as circunstâncias que fizeram esse filme ser do jeito que ele é. E precisamos também ser agradecidos pela oportunidade de poder assisti-lo. O Zack Snyder e a sua esposa, a Deborah Snyder, que é produtora, estavam trabalhando na pós-produção de Liga da Justiça quando uma tragédia familiar ocorreu. Uma das filhas dele cometeu suicídio. É óbvio que ambos precisavam de um tempo para poder lidar com o luto e apoiar os outros filhos do casal. Porém, os executivos da Warner
não quiseram dar esse tempo. Os executivos bateram o pé dizendo que o filme da Liga tinha que sair em 2017. Tudo visando o bônus financeiro do final do ano. Sabe aquelas empresas que dão uma participação nos lucros para os seus funcionários no final do ano? Então, os executivos ganhariam um bônus no final do ano com base nos lançamentos realizados. Se o filme não saísse em 2017, eles talvez veriam esse dinheiro só no ano seguinte. Eu disse talvez porque a Warner estava passando por um processo de venda e aquisição por uma outra empresa. Então, os executivos temiam até mesmo, sei lá, não receber esse bônus se o filme fosse lançado em 2018. Tudo isso que eu estou dizendo não saiu da minha cabeça, tá? Tem matérias jornalísticas sérias documentando toda essa treta e dando nome aos bois, dizendo quem foram os executivos que não quiseram adiar o bônus salarial e tudo mais. Eu vou deixar o link da matéria na descrição desse vídeo. Então, como eles não quiseram adiar o filme e o Snyder estava passando por um problema pessoal, os executivos trouxeram o Joss Whedon, diretor dos 2 primeiros Vingadores, para finalizar o longa. E é aí que os problemas se intensificam, porque o Joss Whedon não apenas editou o que o Snyder tinha filmado, mas também cedeu às pressões dos produtores e refilmou muita coisa. Mudou o tom das cenas, reescreveu parte do roteiro para que a história pudesse caber em 2 horas de filme e saiu a merda que todo mundo teve o desprazer de assistir. Eu nem ranqueei esse Liga da Justiça de 2017 aqui no meu vídeo, porque eu não o considero um filme do Snyder, mesmo que ele seja acreditado como o único diretor do longa. Mas, a título de curiosidade, na minha opinião, ele só não seria pior do que o Arm of the Dead. Enfim, eu achei necessário trazer esse contexto antes de falar de Liga da Justiça do Zack Snyder, porque todos esses fatos fizeram os fãs do cara se mobilizarem numa ação sem precedentes para que o corte do cara fosse lançado. E 4 anos depois tivemos finalmente a versão de 4 horas de Liga da Justiça. É claro que o filme é muito melhor do que o filme lançado em 2017. Ele trabalha melhor a ameaça do Steppenwolf, ele tem um visual bem mais imponente e polido, ele introduz melhor os personagens que ainda não tinham tido um filme solo, principalmente o Cyborg, que é a espinha dorsal da história. Ele tem cenas de ação bem mais trabalhadas e memoráveis, ele tem um humor bem mais equilibrado e por aí vai. Algumas coisas incomodam? Sim. A cantoria do tema da Mulher Maravilha é meio esquisito. A atuação afetada do Ezra Miller não se encaixa com o restante do elenco. Aquela cena dele salvando a moça num acidente do carro, pegando a salsicha no ar, é uma coisa ridícula. As participações especiais não são boas, na minha opinião. Elas não servem para nada, tendo em vista que o Snyder lançou esse filme sabendo que não continuaria a trabalhar com esse universo. Então, a cena do Zeus fisiculturista, do Caçador de Marte, do Coringa, da Mera, estão lá à toa. São como um easter egg que não me pega e me fazem voltar ao ponto que eu já falei aqui nesse vídeo várias vezes. O Snyder, ele não sabe cortar. Ele é apegado com o que ele filma e ele não quer deixar nada de fora, mesmo que essas cenas sejam um estorvo para o filme. Saiu uma versão em preto e branco desse filme com o subtítulo Justiça é Cinza. E eu só quero jogar um shade aqui. Eu entendo quem gostou demais de Liga da Justiça de Zack Snyder e se interesse por ver uma versão em branco e preto. Eu acho válido e eu mesmo já peguei para ver algumas cenas só por curiosidade. Mas esse subtítulo é sacanagem, né? Justiça é cinza. Como se houvesse alguma espécie de complexidade nas motivações dos personagens desse filme. Não há. Os heróis são bons e querem salvar a Terra de alienígenas que são maus e querem destruir tudo. Não tem nada cinza aqui. Enfim, Liga da Justiça de Zack Snyder é um épico que merece destaque
em meio ao mar de filmes de super-herói que existem, porque ele reflete uma visão muito clara do cineasta por trás daquilo. Algo raríssimo numa indústria onde o genérico prevalece. Além disso, toda a história dos bastidores para fazer esse filme acontecer me trazem uma empatia muito grande. Zack Snyder foi, lá atrás, impedido de fazer as coisas como ele queria, e teve o seu nome creditado num Frankenstein pavoroso, que não representa em nada a ideia dele para a história. Por causa disso, Liga da Justiça de Zack Snyder merece o 4º lugar da lista. Em terceiro lugar, Madrugada dos Mortos, de 2004. Eu preciso confessar que eu não sou um grande fã de filmes de zumbi. Eu já vi alguns, inclusive a trilogia clássica do George Romero, mas eu gosto mesmo de poucos. Eu acho que eu gosto do Night of the Living Dead, uns 2 ou 3 Resident Evil com a Mila Jovovich, Todo Mundo Quase Morto, do Edgar Wright, e desse Madrugada dos Mortos. Olhando por um panorama histórico, é muito claro que esse filme do Snyder é muito importante para a fase moderna desse subgênero. Principalmente porque o filme, que tem roteiro do James Gunn, veja só você, não se propõe a ser um remake apenas, mas a atualizar a temática e a história do Dawn of the Dead original. Então, a premissa básica é a mesma. Um grupo de sobreviventes se refugiando do apocalipse zumbi dentro de um shopping. Mas todo o restante ganha uma nova roupagem muito mais moderna. Os zumbis não são apenas mortos que caminham por fome, mas são verdadeiros animais, bestas ferozes, famintas e atacando em bandos. A maquiagem dos zumbis é algo grotesco. São mortos mesmos, gente em decomposição, com a pele derretendo, quase dá para sentir o fedor daquele povo. Assim como a franquia Resident Evil, que foi lançada também ali no início dos anos 2000, Madrugada dos Mortos tem muitas sequências de ação, porém sem apelar para super-humanos. E quando eu digo super-humanos, eu não estou me referindo apenas a Alice com poderes dos Resident Evil, mas também a pessoas aparentemente normais que realizam feitos extraordinários e impossíveis. Algo que o próprio Zack Snyder faria anos depois com Invasão a Las Vegas. Aqui em Madrugada dos Mortos, a gente percebe que são pessoas comuns tendo que lidar com monstros. Qualquer um pode acabar morrendo ali, não tem um protagonista central que está protegido pelo roteiro. E sobre o roteiro, ele traz alguns temas, desenvolve e finaliza esses temas de maneira ágil, mas sem ser corrido. Então, a gente tem os seguranças que tratam aquele shopping como uma fortaleza particular, o policial durão que aceita compartilhar a liderança, o homem comum que ganha um papel de destaque durante o apocalipse, a mulher grávida, a filha que se despede do pai porque ele foi mordido e por aí vai. Eu gosto também do fato desse filme não cair naquele velho clichê de filmes de zumbi, onde um dos personagens é mordido e os demais personagens ficam enrolando para dar um fim nele. Aí é claro que dá merda e o cidadão vira um zumbi. Aqui não. Quando eles sabem que alguém foi mordido, é chumbo nele. Me desculpa, mas você precisa se despedir do seu pai agora, porque daqui 1 minuto eu vou matá-lo. E os personagens não se opõem a isso. Todo mundo entende que é assim que tem que ser. Caso contrário, eles estarão se colocando em um risco desnecessário. A sobrevivência do grupo precisa ser priorizada e não há espaço para esse tipo de discussão. Da boca de um reverendo vem uma das minhas frases favoritas do cinema. Quando o inferno estiver cheio, os mortos andarão pela terra. É como se os zumbis fossem um recurso diabólico enviado para punir
a humanidade. Eu gosto desse tipo de interpretação escatológica. Madrugada dos Mortos é aquele filme simples e direto que vale a pena conhecer. Não há aqui um Zack Snyder egocêntrico e buscando atenção com slow motions intermináveis ou inserções de música pop em todo momento, mas sim uma história muito bem contada de um grupo de sobreviventes enfrentando um verdadeiro pesadelo na Terra. Merece o terceiro lugar da lista. Em segundo lugar, 300, de 2007. Eu devo ter visto esse filme umas 3 vezes no cinema quando ele foi lançado. Um jovenzinho adolescente que nunca tinha visto um filme de guerra tão violento e brutal. Eu meio que esqueci dele depois e fui rever agora para fazer esse vídeo, pensando que ele teria caído um pouco no meu conceito. Bom, para minha surpresa, ou eu não cresci muito de lá para cá, ou o filme é realmente muito foda. Fala-se muito sobre o quão diferente e particular é cada mídia. Então, um livro é um livro, um quadrinho é outra coisa, uma série se faz diferente de um filme e por aí vai. Nesse sentido, uma adaptação cinematográfica não necessariamente precisa ser fiel à obra original, em sua mídia original. Só que em 300, me parece que o Snyder ele não adapta o quadrinho. Ele faz uma transposição dessa obra. Coloca movimentos, sons, pessoas reais e põe na tela tudo que foi originalmente concebido por Frank Miller. Algumas composições de cenas são idênticas às páginas dos quadrinhos. E não apenas visualmente, mas também na condução da história. Sem mascarar a brutalidade, a ferocidade, a agressividade daqueles homens frente a um exército repugnante, grotesco, como se tivessem vindo diretamente do inferno. O vermelho e o dourado estão sempre em destaque na paleta de cores do filme e nos trazem a sanguinolência da história e o clima árido e rochoso dessa Grécia antiga digital, fake mesmo. Todas as cenas foram rodadas em estúdio e com fundo verde, trazendo essa artificialidade que cai muito bem para esse filme, porque a proposta dele é a de ser uma fábula estilizada, sem compromisso com os fatos históricos ou a verossimilhança. A ideia aqui é divertir quem assiste. Então é compreensível que até o sangue que respinga na tela seja feito por computador, sem o mínimo de esforço em mascarar e fingir que ele é real. Há 3 destaques no elenco, na minha opinião. O Gerard Butler, que está uma fera. O Rodrigo Santoro, que está imponente, misterioso, mítico e um tiquinho patético na medida ideal que o personagem dele requer. Mas quem me surpreendeu realmente nessa revisita que eu fiz foi o Michael Fassbender. Como eu só tinha assistido ao filme algumas vezes lá na época em que ele foi lançado, eu nem gravei na memória que o Fassbender estava no filme. Na verdade, eu nem o conhecia. Se você entrar no IMDb, você vai ver que esse foi o primeiro filme de cinema dele. Até então, ele só tinha feito séries de TV, filmes para TV e curtas-metragem. Eu tomei um susto nessa revisita que eu fiz ao filme quando ele aparece pela primeira vez, gritando pro Leônidas: "Estamos com o senhor, por Esparta, pela liberdade, até a morte." Aí eu, uai, é o Fassbender? E ele dura até o fim do filme. Ele morre ao lado do seu rei. É um personagem que rouba muito a cena. 300 é uma ode ao espetáculo, ao heroísmo e à poesia do sacrifício. É um épico regado com anabolizantes, com corpos sarados dignos de deuses gregos, com soldados que gritam, ferem, se mutilam e conseguem enxergar a glória nisso tudo. Merece o segundo lugar da lista.
primeiro lugar, Watchmen, o filme de 2009. Quando o Peter Jackson lançou O Senhor dos Anéis, caiu por terra aquela máxima que dizia que existem histórias inadaptáveis. O Watchmen estava até então nesse grupo, porque a história em quadrinhos ela é realmente muito rica, muito complexa, com várias camadas, cobrindo um grande período de tempo e, de certa forma, datada na época da Guerra Fria, com toda a mentalidade e senso comum daqueles tempos. Zack Snyder, então, ele recebe aqui uma bênção e uma maldição, a de trazer para o cinema essa história tão amada. E, na minha opinião, ele não desaponta. Primeiramente, o filme ele sabe priorizar a linha narrativa principal. E toda a história pregressa dos vigilantes, dos Homens-Minuto, é trabalhada superficialmente naquela sequência de créditos iniciais fantástica. E, posteriormente, flashes daquele passado nos são mostrados, com o objetivo de trazer algo que seja importante para entendermos o comediante. O visual do filme, que é muito criticado pelos amantes do quadrinho original, são, na minha opinião, plenamente justificáveis. Dentro do filme mesmo, a gente vê que os vigilantes do passado usavam roupas mais toscas, mais caseiras. Logo, é natural que décadas depois o visual dos vigilantes tenha recebido um upgrade, uma modernização, algo mais super-heróico mesmo, menos amador. Não existem momentos em Watchmen onde o meu interesse baixa. Ele só cresce e aumenta à medida que o filme progride. Começa com o assassinato do comediante, e aí você já fica interessado. Aí vai para os créditos iniciais. Depois o Rorschach investigando, ele entrando em contato com o Coruja, que está há algum tempo afastado das ruas e da ação. Então o Dr. Manhattan e a Espectral são inseridos na trama. Tem aquela cena maravilhosa do Manhattan sendo confrontado ali no talk show e saindo da Terra. Segue com o Rorschach sendo preso, com a Espectral e o Coruja indo resgatá-lo. Aí tem ali a resolução do confronto deles com o Ozymandias. Paralelo a tudo isso, tem os flashbacks sendo inseridos. O filme ele nunca fica desinteressante. Sobre o final, também é outro ponto polêmico. E nesse ponto, eu tenho que confessar que eu acho o desfecho do filme melhor. Assim, nos quadrinhos, o Ozymandias teletransporta no meio de Nova York um monstro horroroso criado secretamente por vários cientistas e mata milhares de pessoas. O mundo, então, se une contra esse inimigo em comum. Já no filme, o Ozymandias detona bombas nucleares em diversas cidades-chave, matando milhões de pessoas e incriminando o Dr. Manhattan, fazendo as nações se unirem contra esse inimigo em comum. O plano do Ozymandias na história em quadrinhos resulta em algo externo aos personagens que a gente acompanha, a Lula Gigante, enquanto o plano dele no filme envolve algo interno, um dos personagens principais da história, o Dr. Manhattan. É claro que lendo a HQ, você vai ver muitas páginas de corpos mutilados ali em Nova York. Isso o filme não traz. A gente vê as bombas explodindo pelos monitores de computador. O impacto visual não é tão grande, mas dentro da história é um final que faz mais sentido do que o final original do Alan Moore. Uma palavrinha sobre as versões desse filme. Eu já vi todas e são 3. Tem a do cinema, de 2 horas e 42 minutos. Tem a versão do diretor, de 3 horas e 6 minutos, que é a que eu recomendo. E tem a versão Ultimate, de 3 horas e 35 minutos, que é basicamente a versão do diretor, mais a inclusão do curta Os Contos do Cargueiro Negro, que é picotado e enfiado aqui e ali no filme, tal como é na história em quadrinhos, entre um volume e outro. Watchmen não consegue ser tão completo e abrangente quanto a obra original em quadrinho,
Porém, naquilo em que ele se propõe a adaptar, ele o faz de maneira sublime, levando a sua trama sempre de maneira muito interessante. Merece o primeiro lugar da lista. Bom, em resumo, na minha opinião, Arm of the Dead, Invasão em Las Vegas é muito ruim. Batman vs Superman, A Origem da Justiça é irregular. A Lenda dos Guardiões e Sucker Punch, Mundo Surreal são bons. O Homem de Aço é muito bom. Liga da Justiça de Zack Snyder e Madrugada dos Mortos são ótimos. 300 e Watchmen, o filme, são excelentes. Mas e você? Como classifica os filmes do Zack Snyder? Deixe seu comentário. Se você gostou desse vídeo, curta e se inscreva no canal. Você também pode me seguir nas redes sociais. Os links estão na descrição desse vídeo. Eu fico por aqui e até a próxima.